Pesquisadores brasileiros transformam plasma do sangue humano em curativo natural. O índice de cicatrização das feridas atinge 75%. A novidade vem do Departamento de Hematologia da Universidade Estadual Paulista de Botucatu, a Unesp de Botucatu. A reportagem é de Elaine Cortes. Preste atenção. Reaprender a andar aos 76 anos. Com a ajuda da bengala e o apoio da filha, Dona Alésia está na fase menos sofrida da peregrinação pelos hospitais. 40 anos de sofrimento, de dormir com o pé no chão. Nem deitada ela descansava. As feridas crônicas tomaram mais da metade das pernas e da vida de Dona Alésia. Os nervos se atrofiaram. O que era um pequeno machucado nas varizes virou uma grande lesão. A pele em carne viva. Chegou a ficar até da ponta do dedo até aqui em cima, um buraco. É um sofrimento que a gente não sabe se vai ter fim. Nem todo o salário pagava as despesas. Mais de R$500 por mês em remédios. Eu trabalhava assim, de faxineira, cozinheira, lavadeira, mas vivia abaixo de remédio, com a carteira cheia de remédio para poder aguentar. Acabava o efeito de um comprimido e ia outro, senão eu não aguentava parar de pé. Aparece uma coisa que tira, é uma maravilha. A maravilha tem nome, biocurativo. Um curativo à base de sangue testado em quase 2.000 pacientes com as chamadas feridas crônicas, aquelas há mais de 6 semanas sem cicatrização, provocadas principalmente por doenças relacionadas com a circulação sanguínea. As doenças que levam às feridas crônicas são as mais diversas. A de maior prevalência no país são as insuficiências venosas, são as chamadas varizes. Então, são normalmente mulheres com sobrepeso, que têm um excesso de varizes não bem conduzidas, sem uso de compressão elástica e que acabam ou por uma picada de inseto, ou uso de um sapato inadequado, ou de uma roupa inadequada, ou mesmo por um acidente de trabalho, fazendo uma ferida na perna e a partir daí isto se cronifica. A médica que estuda o sangue encontrou uma enfermeira interessada nas feridas crônicas. Foi juntando os dois assuntos que professora, aluna e mais de 20 profissionais de outras áreas, como física, veterinária, biologia e biomedicina, descobriram os curativos que realmente curam. Os resultados conseguidos pela equipe da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo, deram certo em mais de 75% dos pacientes que sofriam com lesões na pele havia décadas e conseguiram a cicatrização em poucos meses, em média 3, dependendo do caso. É que a maioria das feridas se contaminam. Então, as bactérias, os micro-organismos que contaminam esta ferida destroem as proteínas corretamente produzidas pelo paciente. A quantidade que ele produz já não é mais suficiente para a área que está envolta por uma ferida. Enquanto que o produto que nós colocamos está numa concentração muito maior do que aquele que ele é capaz de produzir. Esta foto mostra um exemplo. A ferida que expõe o osso durou mais de 20 anos. Foram 5 meses para a cicatrização completa. A perna do paciente não precisou ser amputada graças a voluntários como Samuel e Marinaldo. Sempre importante, né? Aí salvar a vida é muito bom. É na doação que tudo começa. A matéria-prima para os curativos corre nas veias. O sangue doado segue para o laboratório. Depois de pesadas e levadas para uma centrífuga, por aproximadamente 3 minutos, rodando a temperatura ambiente, as bolsas são colocadas nessas máquinas, que dividem plaquetas, hemácias e plasma. Essas proteínas importantes para a coagulação são separadas em 2 etapas. Depois, ficam à disposição dos pacientes que precisam, se estiver tudo certo nos exames. Anti-HIV, contra as hepatites B e C, sífilis, chagas e HTLV. Nenhuma dessas bolsas é liberada sem essa rotina e o que der
positivo, ou algum resultado positivo, ele é descartado. Então não existe o menor risco de contaminação. Os 3 nutrientes do sangue têm um período determinado para fazerem o efeito esperado no organismo. Plaquetas devem ser injetadas em 5 dias, hemácias em pouco mais de 1 mês, plasma no máximo 2 anos. Quando as bolsas de sangue não eram usadas nas cirurgias e transfusões em vítimas de acidentes graves, por exemplo, ou pacientes com câncer que fazem quimioterapia, parte da coleta era descartada por causa do prazo de validade. Depois da descoberta dos pesquisadores, nada mais é perdido. Até o que já venceu serve para o curativo natural. É o aproveitamento da doação até a última gota. É justamente essa sobra que, junto com o óleo de amêndoas, vitaminas e outros segredos da fórmula, viram 2 pomadas e 1 gel. Com as gases, os curativos estão prontos para ser aplicados. A primeira pomada usada é uma cola feita do plasma do sangue. A segunda tem pouca diferença na cor e na textura. Neste gel, além do plasma, também tem plaquetas. É utilizado quando a ferida está querendo dar sinais vitais. Então ela está se remodelando, o tecido está começando a aparecer novinho, tá? Então utiliza-se o gel mix. O terceiro produto é só fator de crescimento, é aquele gel laminar, tá? Que a gente chama de gel de plaquetas. Esse é o último. Esse aí já é quando o tecido já está dando bastante sinal de vitalidade e a gente segue com ele até fechar. Para fechar uma ferida, essa enfermeira já viu cada coisa. São pacientes desesperados, ingredientes caseiros. Já aconteceu de ver pó de café, ou mesmo carvão em pó direto sobre a ferida, pasta de dente, que é muito comum também. Todos esses são exemplos de como o paciente chega para a gente. Então, além de fornecer o produto, nós precisamos dar uma educação de como fazer a abordagem dessa ferida. São 60 atendimentos por mês no ambulatório da universidade. Gente de todo o país faz o tratamento, a maioria de São Paulo. 30% são de outros estados. O custo, sem a mão de obra, é de 90 centavos para cada 60 gramas de curativo. Essa quantidade pode ser usada por até 20 dias, numa ferida média, por exemplo. Pelo menos por enquanto, é de graça para quem precisa e já recorreu aos curativos convencionais sem sucesso. Nós fomos até a casa de uma paciente que terminou o tratamento. Quem nos recebe é a dona Deli. Ela sofre de uma doença rara chamada sarcoidose, um problema inflamatório que pode comprometer qualquer órgão. Por causa disso, ela ficou com um buraco na perna por 8 meses. Usou o curativo e a ferida foi fechada em menos de 2 meses. Numa volta pelo bairro, ela me contou o que sentia. Eu mancava porque tinha aquela dor, aquele peso da perna, né? As cicatrizes, tudo bastante que judiava, não tinha posição nem para dormir. Então era muito complicado, muito difícil para mim. Quase 2 milhões de pessoas no país sofrem das feridas crônicas. A pesquisa está muito acelerada. Só o investimento público é que ainda caminha a passos lentos. A expectativa é de que o governo invista para que outras pessoas, como a dona Deli, possam retomar a qualidade de vida. Tchau, obrigado. Tchau. O nosso sonho é que ele fosse produzido pela rede pública para distribuição gratuita, uma vez que a matéria-prima ela vem dos doadores de sangue, que são doadores voluntários.